Diz o texto: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então há uma dimensão coletiva, vocês são o corpo de Cristo, e há uma percepção individual, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paremos por aqui. Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida, dá-nos graça para examinarmos com temor e de forma edificante para todos nós. Amém. Nós somos batistas renovados, nós cremos no batismo no Espírito Santo, esse é o meu. Se perdeu, não foi aqui. Nós cremos no batismo no Espírito Santo como uma bênção distinta do novo nascimento. Cremos num revestimento de poder. E por isso nós entendemos que é possível um crente já salvo, regenerado, que já recebeu o dom da vida pela presença do Espírito Santo, ser ainda revestido de poder para o exercício de dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Isso para nós é bastante comum. Nesse ponto nós nos aproximamos do que seria a experiência pentecostal. Por estranho que pareça, né, a igreja ao longo da história sempre passou por mudanças. A igreja nasce no dia de Pentecoste, quando os irmãos estão reunidos no cenáculo, homens e mulheres, provavelmente o mesmo lugar onde Jesus havia celebrado a ceia, e eles estavam lá em torno de umas 120 pessoas, desce sobre eles o Espírito Santo, o Espírito da promessa que Jesus havia prometido a eles: eu vou ao Pai e envio sobre vocês o Espírito Santo, então fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. É por isso que nós chamamos de revestimento de poder. Eles receberam poder para quê? Para dar testemunho de Jesus Cristo. E o que acontece com a igreja naqueles dias iniciais? Eles anunciam o Evangelho, eles falam da ressurreição de Jesus e continuam a acontecer milagres, como acontecia no ministério de Jesus. Isso era uma evidência da presença de Jesus com eles. É um texto claro, bem conhecido, Atos capítulo 3. Pedro e João estão indo no templo para um momento de oração, pela manhã. Há lá um esmolante, contumaz, alguém que estava há muito tempo lá na porta pedindo esmolas. Ele tinha uma atrofia, ele era coxo, suas pernas eram deformadas, provavelmente os seus pés, e o texto diz que ele estende a mão pedindo uma esmola. Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E tomando o homem pela mão, Pedro puxa e ele cai firmado sobre os seus pés. É uma cura instantânea. Então aquele coxo que tinha a perna atrofiada, quando Pedro o puxou e o colocou de pé, ele já caiu com os seus pés plantados. E entrou no templo saltando atrás dos apóstolos. E todo mundo começou a ficar admirado. Peraí, esse não era aquele que ficava ali na porta esmolando? Os pés dele não eram deformados? Como é que ele agora está andando normalmente? E aí Pedro fala: foi Jesus. Foi em nome de Jesus que este homem foi curado. Não somos nós, foi Jesus. Então Jesus estava presente. Esse é o testemunho dos apóstolos. O poder foi para isso. Então o sinal da cura foi tão evidente, e é interessante que seja uma cura assim.
Não é uma doença imperceptível aos olhos. Não foi alguém curado de pressão alta. Né? Não é alguém curado de uma doença que fosse interna do corpo. Não, era uma doença visível, ele era atrofiado. Então a cura se torna inquestionável e as pessoas dão atenção ao testemunho de Pedro e João, e daí para frente a igreja vai sempre nessa tônica, milagres e pregação, pregação e milagres. Nesse caso, o milagre deu a oportunidade para a pregação. Isso aconteceu também com Paulo, por exemplo. O navio naufraga, eles vão parar numa ilha lá, e na ilha tem um homem doente, que é o líder da comunidade. Paulo ora por ele, ele fica curado imediatamente. Toda a comunidade passa a dar atenção a Paulo, porque ele foi usado com dom de cura. Então os sinais estavam presentes no princípio da igreja. Depois, durante o passar dos anos, parece que essa coisa foi esfriando, né? Mas sempre houve movimentos carismáticos na igreja. Não é só o pentecostalismo que começa no século XX. Sempre houve movimentos carismáticos na igreja. Mas, em geral, os movimentos carismáticos eram reprimidos, porque eles eram movimentos marginais da igreja institucional. O carisma parece que incomoda aquilo que é institucional. Por quê? Porque é diferente. E a igreja, ao longo dos séculos, reprimiu muitas vezes esses movimentos de oração, de busca, as pessoas que tinham visões, as pessoas que tinham manifestações espirituais diferentes. Isso aí é coisa para muito tempo, né? Mas o pentecostalismo do século XX é um movimento diferente. O que está vendo aqui? O pentecostalismo do século XX, ele vai se espalhar muito rapidamente. Começa no interior da América do Norte, depois chega nos principais centros urbanos, e da América do Norte, que começo do século XX é também um lugar de passagem para muita gente, espalhou pelo mundo, inclusive chegou ao Brasil em 1911, 1912, Assembleia de Deus, congregação cristã no Brasil. E onde você não acha uma Assembleia de Deus no Brasil? Onde é que não tem? É difícil dizer, né? Em todo lugar você acha. Então, a igreja pentecostal se espalhou pelo Brasil. É um movimento legítimo, é um movimento do Espírito Santo, é marcado pelo carisma, é marcado pelos dons, e tem as suas virtudes, e como todo movimento, tem também as suas fragilidades. Nós, batistas renovados, bebemos nessas fontes lá pelos anos 50. Esta igreja, mais particularmente, nos anos 60, ela se envolve também com o movimento de renovação espiritual, e em 65 a igreja é desligada de uma convenção. Em 67 ela participa da convenção nascente, que é a convenção renovada, a Convenção Batista Nacional, e até hoje nós estamos nessa linha doutrinária. Mas os mais antigos vão dizer, pastor, mas nós já fomos mais avivados. Os mais antigos vão dizer, a coisa aqui já foi diferente. As vigílias eram mais animadas. A gente subia o monte para orar. A gente jejuava mais, a gente buscava mais. Era diferente. Era mesmo. Eu sou nascido em 63, peguei o final desse movimento, não exatamente aqui, mas eu vivi também estas coisas. Então, o movimento de renovação espiritual que marca a nossa história é um movimento de encontro com esses dons espirituais. E a pergunta que fica para hoje é: se nós cremos, por que não vemos? O que está acontecendo com a gente? Deus mudou? A gente que mudou, não é? A gente que mudou. Talvez eu hoje aponte algumas possibilidades para isso, tá? Isso tem mais a ver com percepções e com estudo, né? E de certa forma estudarmos a nós mesmos, olharmos para nós, para as nossas práticas, para os nossos hábitos, para quem somos hoje, e tentarmos entender o que está acontecendo. Mas os dons do Espírito, eles foram dados
segundo o apóstolo Paulo explica nessa carta aos Coríntios, e é bom que a igreja de Corinto era meio bagunçada, porque se eles tivessem sido direitinho, ninguém tinha escrito sobre isso. Ainda bem que lá em Corinto a coisa deu uma confundida, e Paulo precisou, na carta, dar uma corretiva. E é por essa corretiva que a gente acaba se orientando, porque não há nenhum outro texto claro sobre dons espirituais, a não ser a carta de Paulo aos Coríntios. O que estava acontecendo em Corinto? A reunião era meio bagunçada. Os profetas falavam tudo ao mesmo tempo, o pessoal que falava em línguas fazia um certo tumulto, gritava todo mundo, e era um negócio meio tumultuado. E aí Paulo fala, olha, esse negócio dos dons tem que ser feito com ordem e com decência. Então, o detalhe é o detalhe da ordem. A ordem. Vamos organizar esse negócio. Quem fala em línguas, o que é falar em línguas? Então, a primeira pergunta é essa, né? O que é falar em línguas? É falar em outro idioma, que não o idioma materno. De repente, a pessoa começa a se comunicar num outro idioma que um outro entende, mas ele mesmo que está falando, não. Eu já contei a vocês algumas experiências que missionários relataram, que estavam no campo falando num idioma e as pessoas estavam entendendo no outro. O Vinícius contou isso para nós aqui há muito tempo, um missionário na Bolívia, pregando para uma população quechua, e alguém estava traduzindo para o Aimara, ou talvez fosse o contrário, né? Então ela estava falando num idioma indígena e alguém traduzindo para o outro idioma indígena. Mas em dado momento, ela percebeu que o intérprete parou de traduzir. E falou, por que você parou? Você já estava falando na língua deles. O pastor Ivan Pitzer, da primeira igreja batista lá de Salvador, primeira igreja batista do Brasil, contando que uma vez ele foi convidado para falar num navio de poloneses. A tripulação era polonesa. E ele foi convidado para falar lá para eles. Ele estava falando em inglês, né? E alguém traduzindo para o polonês. Mas de repente o cara parou de traduzir e, sem perceber, o pastor Ivan estava falando em polonês com aquelas pessoas. Então, há algumas manifestações do dom de língua, sim, é língua que é um outro idioma. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Mas o que a gente vê muito no culto pentecostal, e até se faz, infelizmente, muita brincadeira com isso, é aquilo que a gente fala, língua de anjo, né? A língua dos anjos. Palavras em línguas que são muito parecidas, as pessoas falam mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou brincar com isso, não vou fazer trocadilhos, tá? Não vou falar pega a vassoura e anda, certo? Essas coisas, né? Então, assim, algumas pessoas brincam com essas coisas, mas que língua é essa? Alguém vai dizer, é língua de anjo. Talvez alguém chegue lá no céu e comece a falar nesse tipo de coisa, e o anjo fala, como? É língua de anjo, o anjo vai falar, não, aqui nós não falamos isso, eu não sei. Então a gente não sabe, esse fenômeno da glossolalia, né, assim que é o termo grego, ele acontece no islamismo, ele acontece em outras religiões e ele acontece no cristianismo. É um fenômeno estranho, e que Paulo lida com isso, sugerindo que ele seja feito com ordem. Quem fala, fale baixo, consigo mesmo, e o ideal é que haja interpretação. Se ninguém interpreta, quem fala em línguas, fale consigo mesmo. Eu estou resumindo aqui o capítulo 14, que eu não lerei, e ele encoraja as pessoas a profetizarem, porque profetizar é melhor, porque afinal de contas a profecia pode ser compreendida, julgada e validada. Então, se é para ficar falando, que se fale na língua que o povo entende. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais nós hoje, entre nós, falemos tão pouco em línguas. Quem está aqui dos antigos sabe que a gente ia para o monte e as orações em línguas eram a regra. Nós usávamos muito mais o dom de línguas. E hoje, parece que a gente segue o caminho de Paulo. Vamos com ordem e com decência e com pensamento lógico.
Se é para falar em línguas, falo comigo mesmo. Se é para edificar a igreja, falo na língua que todo mundo entende. Então nós fazemos muito uso da Bíblia, muito uso do ensino, e usamos menos estes carismas. Por quê? Talvez um dos caminhos seja o seguinte, e aqui não quero fazer um julgamento de demérito do movimento pentecostal. É apenas uma análise sociológica um pouco dura. O movimento pentecostal cresceu fortemente nas comunidades menos letradas. Eu mesmo me converti numa igreja pentecostal, onde havia muitas pessoas analfabetas. Pregar a Bíblia para eles era difícil, porque eles não sabiam ler a Bíblia. Eles tinham dificuldade de explicar a Bíblia. Mas eles tinham facilidade de se mostrar cheios do Espírito Santo, dando vazão aos dons espirituais. Desculpem, eu não estou querendo ser preconceituoso, espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Como nós hoje temos mais conhecimento, nós temos mais escolaridade, nós nos tornamos mais racionais, nós podemos usar uma outra ferramenta. Nós usamos o texto bíblico, a explicação bíblica. Nós usamos muito mais o dom de ensino do que os dons de línguas e profecia. Porque Deus fala conosco. Deus fala em sonhos, Deus fala por profecia, Deus fala pela escritura, Deus fala por revelação, de semana passada, Deus fala pela transmissão de conhecimento, pelo ensino. Como nós temos mais ferramentas para o uso do dom de ensino, é o nosso estilo de trabalho. Não é que a gente perdeu a fé, a gente usa a ferramenta que temos. Nós temos mais domínio da Escritura hoje. Quantos estão aqui, dentre vocês, estudaram bastante a Bíblia? Nós somos uma igreja com muita gente aqui que estudou teologia e estudou bem. Então nós temos ferramentas do cognitivo que nós sabemos usar bem. Então nós abrimos mão do místico, nós abrimos mão das línguas? Não é que nós abrimos mão disso. É que Deus fala conosco do jeito que a gente entende. Deus usa dentro das nossas capacidades e das nossas possibilidades. Então, quanto mais a gente cresce no conhecimento, menos necessidade há de uma manifestação em língua estranha que edifica pouca gente. Ou de uma palavra profética que venha num sentido, digamos assim, como é que eu posso dizer? Uma palavra que tenha que vir como se fosse algo extraordinário. Deus fala conosco de uma maneira tranquila, serena e natural, por meio das Escrituras, por meio das canções, por meio dos testemunhos. Nós vamos nos ensinando uns aos outros. A lista dos dons está aqui, inclusive com os dons de mestre. Na ausência de mestres, talvez o místico seja o caminho. Aí eu já estaria indo muito longe, não vou por aí agora não. Aí já é Max Weber, é melhor deixar isso para depois, né? Vamos ficar só com Paulo. Então, os dons estão presentes entre nós. E Deus nos usa dentro dos nossos melhores dons, as nossas melhores habilidades. Porque o dom tem a ver com a diversidade, mas também tem a ver com a necessidade. Observe que eu disse a vocês que no começo, lá em Atos capítulo 3, nós temos uma cura, um milagre acontecendo, que permite a Pedro dar testemunho à multidão dentro do templo. Os milagres estavam associados às necessidades. Jesus fez muitos milagres, porque esses eram os sinais de que ele verdadeiramente era o Messias, o Filho de Deus. Jesus estava ensinando os discípulos por meio dos milagres. Por que ele multiplicou pão e peixe? Porque ele estava ensinando os discípulos que nem só de pão vive o homem. Vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, mas também vive de pão.
Era preciso que os discípulos tivessem consciência que no futuro eles olhariam para as pessoas e teriam que pensar: eles precisam se alimentar. E quando a igreja começa lá em Jerusalém, é interessante, há todo um sistema de cuidado com as pessoas que precisavam de comida. Eles repartiam o pão de casa em casa e não havia necessitado entre eles, porque quem tinha repartia com quem não tinha. Onde é que eles aprenderam isso? Com Jesus. Quando Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes de quem tinha e repartiu com quem não tinha. Sempre aconteceu o milagre da multiplicação de pães, milagre assim visível, escandalosamente poderoso como aquele, não. Mas com certeza eles viram outros milagres, porque nós vemos esses milagres. Nós sabemos que nunca nos falta. Quando a gente precisa, Deus sempre manda a provisão por meio de alguém. Nós experimentamos isso hoje. Nem sempre nasce na botija o azeite, brota, jorra, ou aparece pão e peixe no cesto, mas o que a gente precisa chega. Às vezes chega pela mão de alguém, mas sempre chega, porque Deus é fiel e porque Deus supre as nossas necessidades. Então, os dons são dados para suprir as necessidades. Os dons de cura, muitos de nós aqui já vimos muito mais dons, manifestações do dom de cura. Eu mesmo, na minha infância, vi muita coisa, na minha juventude também, no começo do meu ministério também. Hoje vemos menos. Por que será? Talvez porque hoje nós sejamos uma igreja de classe média que tem o costume de ir no médico. Eu tomo meus medicamentos preventivos. É estranho, né? Orar pelos outros ser curados e eu tomo remédio, medicamento. Senão a Priscila me corrige, medicamento. Por quê? Ora, Paulo orava por pessoas que eram curadas, mas ele disse para Timóteo: bebe um pouco de vinho para ajudar o problema do teu estômago. É um caso bem específico esse. Ou ele falou de Epafrodito, que foi enviado pela igreja de Colossos e ficou doente, mas já estava melhor e agora Paulo estava devolvendo Epafrodito para eles. Não houve um milagre de cura, houve um processo de melhora no quadro clínico dele. Embora Paulo orasse por certas pessoas que eram curadas, é provável que ele mesmo tinha uma enfermidade. Ele enxergava mal. É estranho, não é? Por quê? Porque o milagre não acontece quando a gente quer. O milagre acontece quando Deus quer. E o milagre acontece com um propósito. Muitas vezes nós esperamos milagres e eles não acontecem. Outras vezes a gente nem imaginava que ia acontecer e ele acontece. Às vezes a cura pelo procedimento médico, já ensinei isso para vocês, né? Eu não digo ser milagre quando a cura vem por um tratamento médico. Isso para mim é providência de Deus, é bênção de Deus, ainda bem que existe a medicina, graças a Deus por aqueles que são curados, seja por medicamento, procedimento, cirurgia, disciplina, lá sei eu, chá, seja o que for que te curou, glória a Deus. Milagre para mim é quando é Deus que cura sem a intervenção de qualquer outro elemento. É Deus, a doença desaparece, e a gente já viu isso também. Então os dons de cura existem? Existem. Só que nós somos uma comunidade que gosta de médico. A gente vive falando de exame. Eu já estou naquela idade terrível, né? Que tinha uma fase que eu já não queria nem conversar muito com a minha mãe, que ligar para a minha mãe, falar com a minha mãe era a lista do que ela fez. Fiz isso, fiz aquilo, tomando isso. Quem é o idoso que não fica com essas conversas o tempo todo, né? Então a gente fica conversando, que remédio você toma? Eu fui pescar esses dias com meus amigos, gente, 10 amigos, quase todo mundo usuário de drogas, né? Né, Rosivaldo? Quase todo mundo usuário de droga. Você toma o quê? Você toma o quê? Né? Todo mundo lá com suas caixinhas de medicamento. Inclusive no grupo, ó, gente, todo mundo leva o medicamento aí, vê se você não esquece, para ninguém estragar a pescaria passando mal lá. É porque a gente não crê em cura divina? Crê, mas pô, eu tenho dinheiro para comprar remédio.
Infelizmente a gente é assim, né? Agora, quem não tem dinheiro para comprar remédio? Quem está na fila do SUS esperando uma consulta? Você acha que ele faz o quê? Esse aí, como diz os antigos, esse aí vai para o joelho e fala: Deus, se não for o Senhor. Esse povo vê muito mais milagre de cura do que a gente. Por quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Como a gente primeiro pensa no medicamento, no médico, no convênio, como Deus para nós é em último caso, Deus também de vez em quando dá uma gelada na gente. Vocês não me procuram, então eu também não me meto. É mais ou menos por aí. Mas o dia que a gente de fato procurar o Senhor como primeira possibilidade, é possível que a gente veja mais milagres. Então, finalizando essa reflexão rápida, né? Talvez boa parte da saudade que nós temos do que aconteceu no passado é porque nós não somos mais como éramos antes. Deus é o mesmo, mas nós não somos os mesmos. Nós temos hoje uma fé mais elaborada, uma fé mais racional, temos um conjunto de crenças e de valores, as nossas reuniões são diferentes. Hoje nós gostamos muito de cantar, nós gostamos muito de estudar e de pregar. Nós mudamos. Nós não oramos mais com o mesmo fervor, nós não buscamos mais a Deus com o mesmo fervor, nós não somos. Eu me lembro um dia que eu aqui desse púlpito orei e puseram isso no Facebook, eu sei que essa oração circulou muito por aí, um dia que eu disse algo mais ou menos assim: nossos filhos não são como nós. Porque os nossos filhos não viveram aquilo que eu vivi na juventude. Os meus filhos não viveram. Porque nasceram depois. É impossível para eles terem vivido um movimento de renovação que já tinha passado. Então, nós que vivemos, eu peguei o final do movimento de renovação. Alguns de vocês viveram o auge dele. Então, glória a Deus que nós pudemos ver isso. Pena que os nossos filhos não viram. Mas alguma coisa eles ainda aprenderam e podem ser beneficiados pelo nosso testemunho e pela nossa vivência. Amém? Então, os dons são importantes para a igreja. A gente precisa disso. Nós somos corpo de Cristo. E o Jean começou o culto hoje dizendo de que cada pequeno trabalho conta, e é isso mesmo. O sucesso do nosso ministério como igreja é coletivo, e todo mundo coopera, todo mundo colabora. De um jeito ou de outro, é a soma dos nossos esforços que produz o resultado que beneficia todos nós. Nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente cada um de nós é um membro, é uma parte que oferece a sua contribuição. E no capítulo 12, Paulo vai dizer, um é olho, outro é ouvido, outro é mão, outro é pé. Ninguém pode dizer, eu não preciso da outra parte. Todos precisamos uns dos outros. A gente é corpo no sentido de complementaridade. Ok? Nenhum de nós é suficiente, mas na coletividade nós nos bastamos. A igreja se completa. Cada igreja local vive a experiência de ser o corpo de Cristo. Não nos falta nada. Nós temos tudo que diz respeito a Cristo. Cristo está plenamente em nós, mas não está totalmente em mim. Está parte em mim, parte em você, mas quando estamos todos juntos, Cristo está completo em nós. Tudo bem? Mas há também uma espécie de complementaridade nessa igreja universal, essa igreja que está espalhada em toda a terra. Eu costumo elogiar a inteligência do bispo Macedo. Ele colocou todos nós na igreja dele, todos nós somos universal. A gente faz parte dessa igreja que é de Jesus Cristo e está espalhada em toda a terra. Eu sou universal, não tem jeito. Cuidado, usem direito essa imagem depois, tá? Todos nós fazemos parte de uma totalidade que é o corpo de Cristo na terra.
Mas entendam que a experiência de cada comunidade local é uma experiência de plenitude de Cristo. Cristo está completo entre nós. E quando nos unimos às demais comunidades que também têm Cristo de forma plena, nós juntos formamos esse corpo místico de Cristo espalhado em toda a terra. Ok. Então os dons estão para isso, é a diversidade e é a unidade. Nós somos diferentes, nós nos completamos, Cristo está em nós. Paulo escreve para a igreja de Corinto acerca dos dons, mas ele diz que é um caminho melhor. E o caminho melhor ele vai ter nesse texto, nesse poema, que nós o conhecemos como 1 Coríntios capítulo 13. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente que os dons, mais excelente que essa questão dos mestres, dos apóstolos, dos profetas, dos que administram, dos que falam em línguas, dos que têm dom de cura. Isso tudo é bom, mas Paulo fala que existe um caminho, existe uma trilha por onde a gente vai que é melhor, que é mais importante. Eu diria que essa é essencial, e é o caminho do amor. Nós usamos esse texto muito em casamentos, mas ele deve ser usado para a nossa relação como igreja. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, conheça muitos idiomas, tenha cultura, e Paulo provavelmente falava aramaico, hebraico, grego e possivelmente latim. É muito provável. Paulo era versado na língua dos homens, mas ele fala, ainda que eu fale língua de homens e de anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, ou seja, é um metal que simplesmente soa. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Ele está aqui se comparando a um sacrifício, né? Entregar o corpo para ser queimado é como oferecer-se a si mesmo em sacrifício. Se eu não tiver amor, isso não adianta nada. Paulo está dizendo que o mais importante não é ser profeta, o mais importante não é ter dom de cura, o mais importante não é ser sábio e ter conhecimento de teologia, da Bíblia e dos mistérios da eternidade. Não. O mais importante é ter amor. Por que ele diz isso? Porque perguntaram para Jesus o que era mais importante. E Jesus disse, na lei, o mandamento maior é amar a Deus e amar o próximo. E quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, ele quis dar a eles a última lição e ele falou, um novo mandamento eu dou a vocês. E qual é esse mandamento? Amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus elevou o padrão do amor, não é como você ama a si mesmo, mas é como eu amo você. Então Jesus propôs o caminho do amor. Isso não é um pensamento de Paulo, isso não é poesia, isso é mandamento. Jesus disse, amem como eu amei vocês. Isso não é algo que eu e você possamos fazer a opção. Quem é discípulo de Jesus está condicionado a esse mandamento. Tanto que João escreve na sua primeira carta, filhinhos, eu vou anunciar para vocês um mandamento, mas não é um mandamento novo, senão aquele mandamento que já temos recebido do Senhor. Se alguém não ama seu irmão, esse alguém não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Ponto final. Então, amar não é algo que nós possamos escolher. Se somos nascidos de Deus, amamos. Se não amamos, segundo João, não somos nascidos de Deus. Então não tem a ver com falo em línguas ou não falo em línguas. Não tem a ver com faço milagres ou não faço milagres. Como é que eu sei se sou ou não um homem de Deus? Como é que você sabe se você é ou não uma mulher de Deus, um homem de Deus? Se no seu coração existe o amor de Deus. O amor de Deus tem que ser derramado em nós. E aí Paulo começa a descrever as qualidades do amor. Há muitos anos atrás eu fui a um culto e o pregador nos encorajou a lermos esse trecho. Quem está na projeção lá é o Rubem? Coloca, por favor, 1 Coríntios 13, verso 4. Põe na tela. Espero que esteja me ouvindo e que tenha alguém lá em cima. Acho que não. Tem alguém lá em cima, na projeção? Oi, Simão, põe para mim. 1 Coríntios 13, verso 4. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente leu e vou convidar você a ler da mesma forma. Está na tela? Os versos 4, 5, 6 e 7. Tá? Não, 1 Coríntios, aí é Crônicas. Primeiro aos Coríntios. Eu fico inventando as coisas na hora também, né? Não é fácil trabalhar comigo, viu, gente? E os meus improvisos. Perdoa aí, gente. Não, mas ele chega lá. É que o Simão está na transmissão, ele foi para lá fazer hora extra. Está acumulando função lá em cima. Né? Não é fácil, não. Chegou? Puxa vida, hein? Vocês estão curiosos para saber o que eu vou fazer, né? Vai andando. É 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. 1 aos Coríntios 13, 4. Está em 2 Coríntios, Simão Pedro. Vai para 1 Coríntios. Eu não podia nem lembrar de Coríntios, gente. Eu sou corintiano, estou sofrendo tanto esses dias, vocês não imaginam. Eu vou fazer um voto de não falar de futebol, para ver se desse jeito o Corinthians não cai. Aê, ok. Obrigado, meu irmão. Nós vamos avançando aos pouquinhos aqui, tá bom? Você vai trocar a palavra amor pelo seu nome. Ok? Você vai ler desse jeito. Eu vou ler, o Zé é paciente. Ok? O Zé é bondoso. O Zé não arde em ciúmes. Tá bom? Vamos lá? Todos juntos? Uns têm nome pequeno, outros têm nome grande, né? O meu é fácil, é Zé. Vocês têm mais complicação. Mas vamos lá, vamos ler. Vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo é paciente? O segundo. Não, gente, é para ler em voz alta. Vamos lá. Vamos começar de novo. O Zé é paciente. O Zé é bondoso. Não, cada adjetivo, um de cada vez, que é para a gente sentir a punhalada nas costas, bem para doer. O Zé é paciente. O Zé é bondoso. O Zé não arde em ciúmes. O Zé não se envaidece. O Zé não é orgulhoso. Essa aqui é difícil para mim. Essa de não ser orgulhoso é que dói em mim. Vamos lá. O Zé não se conduz de forma inconveniente. O Zé não busca os seus interesses. O Zé não se irrita. O Zé não se ressente do mal. O Zé não se alegra com a injustiça. O Zé se alegra com a verdade.
O Zé tudo sofre. O Zé tudo crê. O Zé tudo espera. O Zé tudo suporta. Mulher, você concorda comigo, mulher? Eu sou tudo isso, mulher? Estou em formação, né, meu bem? Quando você lê desse jeito, isso aqui é o que nós chamamos de ler a Bíblia contra você. Ler a Bíblia contra você. Você ser confrontado pela Escritura. O amor é assim. O amor é paciente e bondoso. As pessoas têm o seu tempo. Nós temos que ter paciência com elas. Na juventude nós não somos assim. Na juventude nós queremos levar tudo a ferro e fogo. Queremos que as pessoas se enquadrem logo do jeito que nós queremos. Mas com o tempo a gente vai ficando mais paciente, mais generoso. O ciúme, esse desejo de controlar, de possuir, de ter o outro, né? A gente vai abrindo mão disso. Ou o ciúme naquele sentido da inveja, né? Também de invejar o que o outro tem, ou o que o outro consegue. Não se comportar de forma inconveniente, não ser vaidoso, não ser orgulhoso. Como é difícil a gente ter essas qualidades do amor. Mas o amor é um dom, ao mesmo tempo que é um mandamento. É um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. O amor também é um dom do Espírito. Então, o amor de Deus é derramado em nós. Amar é uma experiência que a gente aprende com Deus e que a gente desenvolve em Deus. É mais do que a vontade de amar. A gente se torna alguém amoroso. Se você está caminhando como discípulo de Jesus, você necessariamente vai ser aperfeiçoado em amor. Isso não tem a ver necessariamente com amor conjugal, com amor pai e filho, é amor pelas pessoas, é amor por tudo, é amor por si mesmo. Tem a ver com amor próprio, tem a ver com amor pelo estranho, tem a ver com compaixão, tem a ver com misericórdia, tem a ver com empatia, tem a ver com tolerância. Todas estas coisas são manifestações do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Alguns de nós que estão há muito tempo convivendo com pessoas difíceis sabem o que significa isso. O amor jamais acaba. E aqui é uma virtude do amor, em comparação com os outros dons espirituais. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Um dia as profecias não existirão mais. Havendo línguas, cessarão. Na eternidade, acho que a gente vai falar todo mundo a mesma língua. Havendo ciência, conhecimento, vai passar. O nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O que Paulo está dizendo aqui, hoje nós temos o conhecimento de Deus em parte, mas um dia nós estaremos com Ele e o conhecimento será pleno. Hoje nós recebemos uma palavra de Deus, uma orientação de Deus, é isso que ele quer dizer, profecia. Então a gente sabe algumas coisas de Deus, mas um dia nós vamos estar com Ele. Então não vai ter necessidade de receber recados de Deus. Você vai estar pessoalmente com Deus. Não tem essa de alguém dizer, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai estar com Deus. Então o que é incompleto será substituído por aquilo que é pleno, por aquilo que é perfeito. E Paulo fala então da meninice, da infância e da maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou seja, me tornei adulto, desisti das coisas próprias de menino. Então nós estamos caminhando para a maturidade.
Alguns de nós ainda estão na infância espiritual. Pedro fala de leite racional. Paulo fala também, tive que falar a vocês como a crianças, porque vocês são carnais. Foi nessa mesma carta que ele se referia aos irmãos como ainda infantis. Mas ele está dizendo, a gente tem que amadurecer, a gente tem que superar essas coisas de menino. Eu me lembro, há muitos anos, quando eu cheguei aqui, eu tive uma conversa com o pessoal do Louvor. Lembra, Marcelo? Uma reunião aí, o pessoal estava sentado por aí. Eu falei, não, vocês são muito jovens, daqui 20 anos a gente conversa. Acho que não foi 20 não, foi uns 10 anos, né? E como é diferente, né? Quando a gente envelhece, a gente amadurece, a gente se torna tão melhor. É próprio, né, de cada idade. Verso 12, agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Na época de Paulo, os espelhos não eram como hoje. Hoje o espelho é cruel. O espelho mostra mesmo que está lá, né? Essa é a dureza do espelho hoje, né? O espelho hoje não tem compaixão. Um amigo meu operou catarata esses dias, eu mandei uma mensagem para ele no Facebook. Amigo, agora você vai enxergar até aquilo que não queria. Cuidado com os espelhos. Mas na época de Paulo, o espelho era um metal polido. Então a visão, o reflexo não era perfeito como é hoje, né? Era algo distorcido. Por isso ele fala, vemos como num espelho, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, Deus me vê exatamente como eu sou. Mas eu não vejo Deus como Ele é, mas ainda o verei. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o amor deles é o maior. Por que o amor é o maior? Porque a fé vai deixar de existir. A fé não é o firme fundamento, a confiança das coisas que não se veem, mas se esperam. Você crê num Deus que você não vê. No dia que você vê, não é mais fé. Você viu. A esperança vai desaparecer. É a última que morre, mas morre. Por quê? Porque um dia aquilo que você espera vai chegar. Nós não esperamos a eternidade com Deus? Quando a gente chegar lá, acabou a esperança. Mas o amor. A única coisa que levaremos daqui, meus irmãos, é o amor. Por isso que o amor é a coisa mais importante. As línguas vão desaparecer, a profecia vai desaparecer. O milagre que curou o teu corpo vai ser nada, porque um dia esse corpo vai morrer. Tudo isso vai passar. A única coisa que levaremos daqui é o amor. Então ame as pessoas. Nu você veio a este mundo e você não vai levar nada com você. Nenhum dos bens que você adquiriu você vai levar. Nenhum dos títulos que você tem você vai levar. A única coisa que você vai encontrar no céu, que você terá conquistado aqui na terra, são os amigos que você amou. Eu tenho amigos queridos no céu. Não são muitos ainda, mas eu tenho já alguns me esperando lá. Espero que eles não tenham posto meu nome na lista, por enquanto. Mas eu já tenho alguns que foram. E à medida que o tempo for passando, vai chegar um tempo que eu terei mais amigos lá do que aqui. Eu vou enterrar muitos de vocês, se Deus quiser. Vou fazer muito sepultamento aqui. A gente fala brincando, mas ninguém sabe quem vai primeiro, né? A questão é, quando a gente chega lá, a única coisa que a gente quer ver são os amigos que nos precederam. Os pais, os irmãos, o filho. No céu tem gente nos esperando. É a única coisa que você vai levar daqui. Então ame as pessoas.
E não é que o Renato Russo estava certo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ame hoje. Ame hoje. Porque amanhã talvez falte oportunidade. De todas as coisas, o caminho mais excelente é o amor. Vamos amar, porque Deus é amor. Senhor, amar é um dom, é uma dádiva que emana do Senhor. Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Porque Jesus amou os seus discípulos e, tendo-os amado, amou-os até o fim. Porque o Espírito da graça é também o Espírito do amor. Ajuda-nos a sermos uma igreja que ama, Senhor, e que ama sem distinção. Ama os de perto e ama os de longe. Ama os mais novos, os cordeirinhos mais tenros. E ama também os mais amadurecidos, um couro mais duro. Amamos uns aos outros, Senhor, homens e mulheres, jovens e velhos. Amarmos pacientemente uns aos outros, amarmos generosamente, bondosamente uns aos outros, amarmos sem interesse pessoal, amarmos sem vaidade, amarmos sem orgulho, amarmos sem preconceitos, amarmos, Senhor, amarmos como o Senhor ama. Ah, Senhor, como nós precisamos aprender o caminho do amor. Que o mandamento proposto seja encarado com seriedade e com humildade, Senhor. Nós aprendamos contigo o que é o verdadeiro amor. Que cada um de nós possa ser confrontado pelo ensino e pelo exemplo de Jesus. E por meio dele, nós sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, de amor em amor, até chegarmos à plenitude daquele que é tudo em todos, até que Cristo esteja formado em nós, em amor, graça, justiça, santidade e verdade. Oramos nele, Senhor. Amém.